Boa tarde, terceiro ano. Vamos para mais um dia de aula. Hoje é 2 de junho, tá? Segundo dia do mês de junho. E nós vamos para mais um dia de aula, tá? Quarta-feira, 2 de junho. Bora lá. Hoje em língua portuguesa nós vamos falar sobre o quê? Sobre piada e anedota, tá? A gente já viu sobre poemas, né? Um gênero textual. Sobre os poemas, e agora nós vamos falar sobre piada e anedota. O que é a piada? É uma breve história de final, às vezes, surpreendente. Então, às vezes, a piada tem aí um final surpreendente, e às vezes, cujo objetivo é provocado o quê? Por risos ou gargalhadas em quem ouve. A piada é o quê? Direta e objetiva. Então, às vezes, uma piada que a gente não entende, né? Às vezes ela não é tão engraçada assim. Então, a piada ela é o quê? Direta e objetiva. Uma curta história e o final surpreendente que a gente sempre está rindo com gargalhadas. Essa é o que? A piada, tá? E a anedota? O que é a anedota? Pormenor curioso e pouco divulgado que ocorre em segundo plano numa narrativa sobre uma certa personagem ou evento histórico. Então, é um pormenor curioso, uma curiosidade, né? E às vezes ela ocorre assim em segundo plano, né? Dentro de uma narrativa, dentro de uma fala, dentro de uma história, tá? E segundo o dicionário de português, né, online, anedota é um tipo de narrativa que apresenta duplo sentido, tá? Então, às vezes, tá falando, a anedota está falando sobre um assunto que a gente pensa que é um assunto, mas é outro assunto, por isso esse duplo sentido, tá? Vamos ver alguns exemplos, tá? Essas aqui são as principais características tanto da anedota quanto das piadas, tá? Então, é o quê? A narração relativamente curta, tá? O enredo é simples, tem que ser simples. Como ela é muito curta, então ela tem que ter essa simplicidade, tá? No texto. Texto mais popular, né? Serve para descontrair, para dar risada, né? Para nos divertir. Geralmente é o quê? De autores desconhecidos, tá? Essas histórias vão passando assim de geração em geração e a gente acaba não sabendo de quem é a autoria daquelas piadas, tá? É geralmente dita onde? No ambiente informal. O que é um ambiente informal, né? É quando a gente está no bate-papo com os amigos, né? Em casa, tá? O ambiente formal já é dentro, é na escola ou no trabalho, tá? O informal é em casa ou com os amigos. Linguagem simples e coloquial. A linguagem coloquial é essa informal que eu disse para vocês, geralmente em casa, né? A gente utiliza aí essa linguagem coloquial do dia a dia, tá? Tem o quê? Quais outras características, né? Nós estamos falando das características. Então, tem humor, né? Ambiguidade, que é o que nós dissemos antes aqui, né? Do duplo sentido. Duplo sentido é a ambiguidade, tá? Dois sentidos. Sarcasmo e ironia, tá? Às vezes utiliza essa ironia, tá? Presença de discurso direto, que geralmente já é simples por isso, né? Já quer emitir uma fala para vocês rirem, né? E geralmente aborda o quê? Situações do cotidiano, tá bom? Já prestaram atenção como são as piadas, né? Geralmente fala sobre uma coisa do cotidiano, né? Da esposa, mas o esposo, do Joãozinho foi na escola, né? Então, geralmente são situações cotidianas do que? Do nosso dia a dia, tá bom? São diretas, curtas, populares, né? Geralmente autoria desconhecida. O ambiente é o que? Informal, né? Em casa, com os amigos. A linguagem coloquial também, tá? Vamos um exemplo de piada aqui, ó. A professora pergunta ao Joãozinho. Então ela pergunta: arroz é com S ou com Z? Joãozinho responde: aqui na escola eu não sei, professora, mas lá em casa é com feijão.
né? Então ele responde que lá na casa dele o arroz é com feijão, ele não sabe se é com S ou com Z, né? Então isso é um tipo de piada, tá? E um exemplo da anedota. E a gente falou sobre a anedota, né? E aí vamos para um exemplo. Doutor, como eu faço para emagrecer? Uma pergunta, né? Olha aqui o ponto de interrogação, né? Como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que oferecerem comida, né? Então, isso aqui é um tipo de anedota, tá vendo que é uma historinha pequena, né? Então, ele fala para essa mulher, né? Então, todas as vezes que eu oferecer comida, você balança a cabeça da direita para a esquerda e da direita e da esquerda para a direita, quer dizer, fazendo não, né, com a cabeça, tá? Então, esse aqui é um tipo de anedota e esse aqui é um tipo de piada, tá? O do Joãozinho e aqui da moça que ele queria emagrecer, tá? Vocês vão responder aí a atividade do dia, tá? Ó, leia a anedota silenciosamente e depois em voz alta. Então, vocês precisam o quê? Treinar a leitura. Então, faça a leitura primeiro silenciosa e depois vocês façam em voz alta, tá? Treinando a leitura. Então, vamos lá. Ó, o elefante e a formiguinha. Um elefante e uma formiguinha caminharam pelo deserto com passos firmes. O elefante deu no seu pique, né? No seu pique quer dizer, tanto que ele andava, né? Mais rápido. Bum, 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 bum. E a formiguinha no seu ritmo. Pim, pim, pim. O elefante, bum, bum, bum. E a formiguinha, pim, pim, pim. Na hora, a formiguinha olha para trás e dá uma risada e diz: Elefante, ele diz: O que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando. A formiguinha falou, né? Então, olha que interessante essa anedota, né? O que vocês perceberam com ela, né? A formiguinha achou que a poeirona que estava levantando era por causa dela, né? Mas por causa do elefante, que era maior que ela e fazia a poeira subir. Então, responda aí as questões de acordo com a anedota. Qual o título do texto? Qual a função do texto? Qual que é a função da anedota, né? Quando nós falamos lá sobre a característica, né? Fala um pouco sobre isso. Quem são os personagens, né? Os personagens principais. Tem 2 personagens só na história, então vocês coloquem aí quem são. Quem disse essa frase? Você não acredita a poeira que nós estamos levantando. Quem disse essa frase, né? Então, lendo e interpretando o texto, vocês conseguem responder, tá? Em matemática, hoje nós vamos ver sobre o quê? Sobre gráficos, tá? Um dos tipos de gráficos que a gente vai estudar hoje é o gráfico de barras, tá? Ele é usado o quê? Para comparar dados quantitativos e formado por barras na mesma largura e comprimento, tá? Então, nesse tipo de gráfico, né, a mais longa indica maior quantidade, quer dizer, a barra que tiver maior, né, indica maior quantidade, e a barra menor, né, indica menor quantidade, tá? Com base nisso, é possível analisar como certo dado está em relação aos demais. Vamos lá, vamos analisar isso aqui, ó. Os prédios mais altos do mundo. Lembrando que nós estamos falando sobre gráficos de barras, né? Porque aqui são barras, né? Então, vamos lá. Esse aqui está representando os prédios mais altos do mundo, ó. Torre de Dubai, Torre de Toronto, né? Esse aqui é Taipei 101, esse aqui Empire State, Nova York, e essa aqui é a Torre de Eiffel em Paris, tá? Então, olha só, a Torre de Eiffel, ó, a gente aqui vai analisar até onde está indo, tá vendo? Ó, essa aqui está indo até aqui, essa aqui até aqui, tá vendo? A gente pode comparar quantos metros uma é maior que a outra. Qual que é a torre maior? Ó, aqui, ó, analisando
essas barras aqui, ó, nós vamos ver que essa aqui é a maior, ó, Torre de Dubai. Essa aqui é a maior, tá vendo onde ela mede? Ela quase chega nos 700. Ela não chega exatamente nos 700, ela é menor um pouquinho, mas ela quase tem 700 metros, né? Essa aqui fica menor, né, de Toronto, Torre de Toronto. Essa aqui também, tá vendo? Tá quase por ordem. Tá por ordem, na verdade, né? Vai crescendo, tá por ordem crescente aqui, ó. Então, ela vai crescendo. Por essa análise aqui desse gráfico de torres, a gente verifica quem é maior, quem é menor, né? Por esses dados. Temos também o gráfico por setor. Aqui lá era o quê? Gráficos por barras e esse aqui por setor. Como é isso? Ó, esse gráfico geralmente ele é útil para agrupar ou organizar quantitativamente dados considerando um total. Então, a circunferência representa o todo e é dividida de acordo com os números relacionados ao tema abordado. Que vamos verificar para vocês terem essa noção melhor, né? Aqui, ó, gráficos por setor. Geralmente, esses gráficos aqui redondinhos, a gente fala que é um gráfico de pizza, né? Mas ele é um gráfico por setor. Vamos analisar o que eles estão vendo aqui. Ó. As espécies de animais ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, né? Então, aqui pela cor da legenda, ó, animais ameaçados de extinção. Tá vendo que esse verde mais escuro? Então, ó, a quantidade de animais ameaçados de extinção, 383, né? E aqui, 250 animais preservados, tá? Tá vendo? Então, a legenda a gente consegue acompanhar o gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico por setor, tá? Porque aqui, através dessa imagem aqui do círculo, né? A gente consegue fazer essa dinâmica aqui da quantidade, tá bom? Isso em programas de computação, no Excel, a gente consegue fazer, tá bom? Esses dados. E a tabela simples, que a tabela vocês já usaram bastante nas atividades de matemática, né? E ela geralmente representa o quê? Ó, é usada para representar a relação entre uma informação e outra. Como o quê? Produto e preço, tá? É formada por duas colunas e deve ser lida horizontalmente, tá? Horizontalmente, assim, tá? Verticalmente, assim. Então, vamos ler aqui horizontalmente o produto e o preço. Então, vamos aqui no pão, pão com geleia. Aqui o pão tá aqui e o preço, R$1,20. Tá vendo? Serve para separar e organizar os preços, a tabela. Temos aqui também de dupla entrada, tabela de dupla entrada. O que seria isso? É útil para mostrar dois ou mais tipos. Então, tá vendo que aqui só tem o produto e o preço. Na de dupla entrada, a gente tem mais informações, tá? Deve ser lida na vertical. A gente já lê ela na vertical. Vertical é assim, né, gente? A gente lê ela assim. Tá? E simultaneamente para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Então, a gente lê ela vertical e horizontal, porque simultâneo é os dois ao mesmo tempo, tá? Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós vamos ler simultaneamente, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então, vamos aqui, Paula. A Paula tem 1,12 de altura, 1,12 m de altura e pesa 34,5 kg, tá? Então, tá vendo como a gente faz a leitura aqui dessa tabela, né? Então, a gente tem esses dois dados, que é a tabela de dupla entrada, e a gente pode lê-la tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? E aí vocês vão responder as atividades do gráfico, tá? Vocês vão ler e analisar depois dessa aula que vocês viram e responder as atividades que estão aí na folha de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, que a gente tenta sanar aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, aqui tem os gráficos que a gente aprendeu hoje e vocês vão tentar fazer as atividades, tá bom?
Qualquer dúvida, pode chamar no privado que a gente está nas dúvidas. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e até semana que vem.